Sejam bem-vindos todos os ouvintes desse podcast da Terapia Evolutiva. Estamos ao vivo e queremos agradecer a participação de todos vocês. Eu sou Cris Mascarenhas, psicoterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre o sagrado masculino e qual a responsabilidade das mulheres na formação dos homens e também os impactos das ações femininas para a humanidade, mostrando aí quanto repetimos crenças, padrões e erros do passado. E hoje temos como convidadas especiais as meninas do grupo terapêutico Flores de Luz. E estamos acompanhando vocês pelo WhatsApp. Participem, enviem suas mensagens, dúvidas, recadinhos, que vamos interagir ao vivo com vocês. Ao final a gente vai estar abrindo para participações, tá bom, meninas? E vamos começar falando sobre uma palavra muitas vezes negligenciada por nós, que é a ignorância. Não tem como falar sobre o homem, sobre a mulher e sobre a humanidade sem falar da ignorância. Lembre-se que a ignorância que me refiro aqui é o não saber de algo, tá? Então, a ignorância, ela é nossa irmã mais velha. Ela nos acompanha desde os primórdios lá da criação, pois fomos feitos puros e ignorantes. Através da ignorância, pessoal, a gente desenvolve o quê? A curiosidade, a força de ir além, a oportunidade de cometer erros e equívocos, e com isso aprendemos aí o que nos causa dor, sofrimento, alimentando também uma busca por um caminho menos conturbado e sem dores. Quem somos nós sem a ignorância? A ignorância pode ser vista como uma dádiva, pois ela alimenta a ciência, as questões sem respostas, os estudos aprofundados, daquilo que não vivemos ou experimentamos. Se não sabemos de algo, logo procuramos saber, Por isso que a ignorância é tão importante. Porque a ignorância, ela impulsiona. Aquilo que você não sabe, você se questiona, você alimenta, nasce a curiosidade na mente humana. O homem e a mulher primitiva, era muito mais, mas muito mesmo dotados dessa ignorância. Então, podemos dizer que uns 80%, de nossa essência primitiva, do homem primitivo, era ignorância. Sendo aí suscetíveis a ações do ambiente, precisando desenvolver mecanismos de defesa e de proteção. Esses mecanismos, pessoal, foram passando de geração em geração através de costumes e hábitos, movidos pelo medo ou por traumas formadores aí de crenças e até mesmo aquelas transições características pelo DNA, que são características passadas pelo DNA da gente. Tudo o que aprendemos, na verdade, nós passamos adiante. Então, esses mecanismos no passado que a gente desenvolveu a partir do conhecimento de determinada coisa, e que nós desenvolvemos para a defesa e a proteção da nossa sobrevivência, a gente vai passando adiante. E assim, nós vamos transmitindo para as civilizações futuras. Lembrando, claro, fazendo aqui um parêntese, que nem sempre a gente transmite apenas o que é bom. Aliás, infelizmente, muitas das vezes a gente transmite muito mais, para os nossos descendentes, os nossos medos, as nossas crenças, os nossos traumas, do que
as nossas boas vivências, as nossas boas experiências. Então, eu chamo isso de erros hereditários. A gente vai passando esses aprendizados de pai para filho, né? E vai seguindo aí pelas gerações, pelas as próximas, né? Que vão vindo esses erros, esses equívocos hereditários. Passando também, muitas vezes, disfarçados até de tradições familiares, que deveriam ser, na verdade, situações dispensadas por não terem mais a necessidade de serem aplicadas. Existem tradições que não nos cabem mais, só que muitas delas são utilizadas para o controle e manipulação de comportamentos indesejados, com aquela velha desculpa de que é para nos proteger de algo, né? Então, existem aí muitas tradições que são passadas de geração em geração, na verdade, para manter o controle e a manipulação, para conter aí comportamentos indesejados que são construídos pela aquela velha e antiga ignorância. Aí vocês vão me perguntar, mas Cris, o que tem a ver com o nosso tema, né? O que isso tem a ver com o nosso tema? Podemos dizer que a ignorância, o pessoal está falando aqui comigo, deixa eu dar uma visualizada. Ótimo, pessoal, todo mundo participando aqui. Algumas pessoas não conseguiram abrir o link ao vivo, não tem problema, vai ficar gravado sim. A gente vai deixar gravado tanto no YouTube quanto no próprio link de compartilhamento do podcast. Fiquem tranquilas, meninas. Então, voltando, o que é que todo esse desenvolvimento, né, todo esse entendimento sobre a ignorância tem a ver com o nosso tema, com o sagrado feminino, né? Essa é a questão. Podemos dizer que quando percebemos a ignorância, podemos quebrar os erros hereditários e construir novas tradições, pois já há milhares e milhares de anos nós estamos nos machucando e fazendo sangrar o sagrado, né? Seja ele masculino ou feminino. E por isso precisamos fazer um mergulho no passado, para entender que tipo de ignorância é essa, o que é que a gente vem trazendo das civilizações passadas, daquele homem, daquela mulher primitiva. É fazer um mergulho no passado, entendendo como surgiu o sexo e como surgiu aí os gêneros masculinos e feminino. E logo vou dizendo para vocês, viu, que o sexo não nasceu por romantismo, e sim por uma necessidade. No mundo, pessoal, microscópico, quando ainda éramos micro-organismos, como bactérias, e fomos, né, obrigados a desenvolver maneiras de sobrevivência da espécie, descobrimos que a melhor forma de perpetuar era através do compartilhamento de genes, passando, né, uns para os outros as habilidades de sobrevivência, melhorando a espécie, né, continuamente. Assim, desenvolvemos o que? Os gametas, que são células responsáveis em carregar metade de nosso DNA, para se unir ao gameta de outro indivíduo com outra metade, que no caso aí pertence ao outro indivíduo. Então, uma banda desse DNA, né, de um indivíduo, se une à banda do DNA do outro, carregando aí o código genético, porque o DNA é como se fosse um mapinha, né, com todas as qualidades, com todas as características ali biológicas que vem dando certo. Então, um se encaixa no outro, formando aí uma nova célula, né, no caso um DNA inteiro, dando origem a um novo ser com toda a sua individualidade, contendo assim os genes dos dois indivíduos primordiais, o que chamamos de fecundação. Então, esses gametas existem também nas plantas, nos animais,
e em nós, os seres humanos. A maioria, na verdade, dos seres vivos usam desse mecanismo para preservar a espécie. E os gametas funcionam, na verdade, como carruagens que transportam seu precioso genes, né? E o sexo em si, o ato sexual, funcionaria aí como os cavalos que puxam essa carruagem, unindo esses dois seres. Então, gente, o sexo ele nasceu apenas para uma troca genética, onde os seres naquela, digamos assim, no mundo ainda primitivo, onde a gente nem existia, né, o mundo microscópico, digamos assim, eles desenvolveram essa socialização, essa troca, essa doação, essa partilha, digamos assim, de cada um dava o que tinha de melhor, né? Então existia a banda de um DNA dentro do gameta de um deles e a banda do DNA dentro do gameta de outros, unia, formava um só, né? De modo geral, cada espécie, né, entre os seres vivos, digamos assim, produz apenas 2 tipos de gameta. Um deles, denominado gameta masculino, né, que se comporta de maneira mais ativa, competitiva, né, possuindo em geral aí meios de se locomover, né, em substâncias líquidas, ou de ser levado pelo vento, pela chuva, pelas correntes de água, como é no caso dos pólens, das flores, né, as sementes e esporos. Então, esses gametas masculinos, eles eram mais ativos e, geralmente, menor, né, que o feminino, tendo aí a missão de encontrá-lo a fim de que aconteça a fecundação. Podemos dizer que o gameta masculino era obstinado e tem um instinto da conquista, né, e de desbravar obstáculos para encontrar aí o seu propósito final. O segundo tipo, que é o gameta feminino, é em geral bem maior e aconchegante. Tem aquela característica de maturidade, de receber, de acolher, né? Permanece ali estático, esperando, ou simplesmente flutuando em meios aquosos, até que ocorra a fecundação. Lembrando, pessoal, que tudo isso, se a gente está retratando o mundo microscópico para entender o mundo macroscópico, que aí já vem para a nossa geração, no caso, a formação do ser humano como um indivíduo. Então, a opção, né, por chamar o mais ativo de masculino e o mais passivo de feminino foi puramente convencional. E os motivos para isso, né, o motivo para isso acontecer discorre aí em profundas discussões filosóficas, que não é o caso, a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. Mas, nos dias atuais, sobretudo, né, em nós mamíferos, nos mamíferos, os gametas masculinos são chamados de espermatozoides e os femininos são chamados de óvulos, como a gente aprendeu lá em nossas aulas de biologia. Por incrível que pareça, meninas, as características de machos e fêmeas foram quase todas determinadas em função dos gametas, seja eles masculinos e femininos, que os indivíduos carregam dentro de si. Então, se você parar para pensar, o que eu estou dizendo aqui é que as características que nós temos hoje pode estar interligada com os gametas que nós carregamos dentro do corpo. De uma forma, assim, bastante primitiva e ainda nada romântica, digamos, dizemos que os indivíduos foram se desenvolvendo de maneira a imitar macroscopicamente o comportamento microscópico de seus gametas, né? Então, os homens imitam o comportamento de seus espermatozoides, né? E do mesmo